Pinceladas de arte. Distribuição Sinapse. É noite. O muro de execução é uma simples pedra. O pelotão dá um passo para trás porque a ordem de abrir fogo é iminente. Goya converteu o segundo antes dos disparos em um segundo eterno. O quadro se chama O 3 de Maio de 1808, em Madrid. Os fuzilamentos na montanha do Príncipe Pio. Os soldados estão de costas para nós, perfeitamente alinhados. Seus chapéus, seus uniformes de lã sem tingir, seus sabres... É evidente que são soldados franceses. Mas não vemos seus rostos, porque Goya quis convertê-los em máquinas de matar, frias e impessoais. Os soldados veem suas futuras vítimas graças à luz de uma lanterna. Não era necessário estar tão perto para disparar, mas era um recurso muito dramático. Outro recurso magistral foi organizar as vítimas apresentando simultaneamente o passado, o presente e o futuro. Aqueles homens assustados não podiam saber como era importante para a história da Espanha aquele momento em que iriam morrer. No dia anterior, o 2 de maio de 1808, alguns deles tinham participado do levante do povo de Madrid contra a ocupação francesa. Naquele mesmo dia tinha começado a Guerra da Independência, e muitos anos mais tarde decidiu-se que aquele era o dia em que a Espanha tinha entrado na era contemporânea. Mas que interesse tinha tudo isso para aqueles pobres homens? Eles eram simplesmente os protagonistas do dia seguinte, formavam parte da brutal represália dos franceses. Os soldados então prenderam todos aqueles que portavam uma arma. E é claro, esse critério era muito subjetivo, principalmente se as navalhas usadas para trabalhar também fossem consideradas armas. Por isso morreram não somente os rebeldes, mas também todos aqueles que tiveram a má sorte de serem presos. Goya não os pinta como heróis, como era costume da época, mas como seres humanos indefesos. E, ao contrário dos soldados, lhes dá um rosto para que ao menos tenham dignidade. São pessoas tão próximas a nós que conseguimos entrar na sua pele. Só resta um segundo para o final. O que se pode fazer? Rezar? Fechar os punhos de raiva e odiar? Cobrir o rosto com as mãos? Olhar o monstro? Ou, com os olhos abertos e o olhar aterrorizado, morder os punhos até sangrar? Ou simplesmente entregar-se ao sacrifício? Goya nos mostra que este homem é um personagem-chave porque sua camisa branca, ainda imaculada, absorve a luz da lanterna que está aos pés dos soldados. Este homem abre os braços em uma posição que reconhecemos rapidamente. Jesus crucificado. Também tem estigmas nas mãos. Atrás, uma sombra desenha uma mãe com uma criança. São as alusões a Jesus e a Virgem que faz com que este quadro seja mais que uma anedota. O converte em um grito universal contra qualquer guerra. Talvez Goya também quisesse colocar no quadro alguma esperança e lembrava assim que, para os cristãos, o sacrifício de Jesus não foi em vão. Mas não há nenhuma dúvida quanto ao destino deste homem. Só é preciso ver o gesto do cadáver em primeiro plano. Goya pintou os quadros dos fuzilamentos e o da Revolução Popular do dia anterior em um momento pessoal muito delicado. A Guerra da Independência tinha terminado com a expulsão dos franceses, mas agora estavam depurando responsabilidades e Goya precisava deixar bem claro que era um bom patriota. Por isso ele se ofereceu para imortalizar com um pincel nossa gloriosa insurreição contra os tiranos da Europa. E o fez de forma tão revolucionária que também se imortalizou como pintor. Porque, como nós vimos, Goya não pintou só os fatos, mas incluiu também o seu conceito moral contra a guerra. E era a primeira vez que isso se fazia na pintura. O pintor aragonês também convulsionou a técnica pictórica. Deu liberdade à luz e à cor. Sacrilégio. Não era mais necessário que fossem idênticas à realidade. O que Goya queria era nos transmitir o dramatismo e as emoções daquele momento. A cor se reduz à combinação de ocres e pretos para que as cores simbólicas se destaquem, o branco da camisa e o vermelho do sangue.
Obrigada, Goya, por estas pinceladas de arte. E já sabem, vocês têm um encontro com os fuzilamentos do 3 de maio de 1808 no Museu do Prado de Madrid.